Destinados a reinar. Capítulo 9. Uma cachoeira de perdão. No capítulo anterior, estabelecemos que a principal e definitiva cláusula da nova aliança está registrada em Hebreus 8:12. Eu serei misericordioso com a injustiça deles, e de seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Pastor Príncipe, se as pessoas souberem que todos os pecados delas já estão perdoados, elas não vão sair por aí pecando? Bem, eu ainda não encontrei uma criatura assim. Eu ainda não encontrei alguém que, depois de receber a graça do nosso Senhor Jesus, diz a si mesmo: agora eu posso sair pecando. No entanto, já encontrei pessoas que desistiram e se afastaram de Deus não porque foram tentadas e desejaram pecar, mas porque eram sinceras e tinham sistematicamente falhado em suas tentativas de guardar as leis da antiga aliança e terminaram se sentindo como hipócritas. Em contrapartida, por causa do ensinamento das verdades da nova aliança, tenho recebido inúmeros testemunhos de restauração e também testemunhado pessoalmente a transformação de vidas preciosas, casamentos e famílias pela graça do nosso Senhor Jesus. Um casal me procurou certa vez, relatando que gostariam de se casar em nossa igreja. Eu vi que eles estavam acompanhados de algumas crianças e perguntei se já tinham sido casados antes. Eu deduzi que as crianças eram fruto de seus casamentos anteriores. Com amplos sorrisos, eles me contaram que, na verdade, tinham sido casados um com o outro, mas que tinham se separado há muitos anos. De algum modo, separadamente, eles começaram a frequentar a igreja New Creation. E depois de ouvir o ensinamento sobre o perdão e a graça de Deus, começaram a ter seu relacionamento restaurado por Ele e desejavam renovar seu matrimônio. Isso não é maravilhoso? Eu também pensei comigo que devia ser maravilhoso para seus filhos testemunharem na prática a cerimônia de casamento de seus pais. Quantas crianças têm esse privilégio? Meu amigo, isso é o poder do Evangelho de Cristo. Ele tem a ver com casamentos restaurados e conserto de vidas quebradas. A revelação do perdão. Meu amigo, saber que você está completamente perdoado destrói o poder do pecado sobre sua vida. Eu sei como essa revelação tem me mudado e transformado. O próprio Jesus disse que aqueles a quem muito é perdoado, muito amam. Aqueles a quem pouco é perdoado, na verdade, essas pessoas não existem, porque todos nós fomos muito perdoados. Ou, eu diria, aqueles que pensam que foram pouco perdoados, o amam somente um pouco. Saber que você é completamente perdoado destrói o poder do pecado sobre você. Você se lembra da mulher que trouxe um vaso de alabastro de óleo aromático e ungiu os pés de Jesus? Na ocasião, Jesus disse a Simão, um fariseu: entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quanto mais você percebe que foi muito perdoado, na verdade, de todos os seus pecados, mais você ama o Senhor Jesus. O perdão não leva você a um estilo de vida de pecado. Ele o conduz a uma vida de glorificação do Senhor Jesus. Qual você acha que deve ter sido a resposta dessa mulher após sair da presença de Jesus? Teria ela desejado continuar a viver um estilo de vida de pecado, ou, sabendo que fora muito perdoada pela graça de Deus, teria ela sido fortalecida para viver uma vida que honrasse e glorificasse a Jesus? Ora vamos, pessoal. Todos nós, incluído o autor deste livro, fomos muito perdoados. Todos nós quebramos os 10 mandamentos muitas e muitas vezes. Se não o fizemos em ação, nós o fizemos em nossos corações e mentes. Jesus disse que se você ficar zangado com seu irmão sem motivo, cometeu assassinato. E se você olhar para uma mulher com cobiça, cometeu adultério com ela no seu coração.
Então todos nós fomos muito perdoados, e não há razão para não o amarmos muito. A única razão pela qual as pessoas não amam muito a Deus é porque não compreendem o quanto já foram perdoadas. Elas são como Simão, o fariseu, que estava confiante em sua própria justiça. O segredo para a santidade. Muitos pregadores estão dizendo aos crentes que eles têm de exibir mais do caráter de Cristo, mais autocontrole, mais santidade e mais amor fraternal. Meu amigo, eu concordo totalmente com o fato de que todas essas qualidades são boas e necessárias, mas a questão é como desenvolvê-las? Como podemos nós, pregadores, ajudar os crentes a exibirem mais do caráter de Jesus Cristo? Quando questionadas sobre uma solução para isso, muitas pessoas diriam: disciplina. Nós precisamos focar mais nos 10 mandamentos e desenvolver disciplina. E então o autocontrole, a santidade e o amor fraternal virão. Apesar de tudo isso soar muito bom para a carne, não é o que a palavra de Deus diz. E eu, pelo menos, quero me guiar pelo que a palavra de Deus diz. Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento ao domínio próprio, no domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, ao amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro, capítulo 1, do 5 ao 9. Fica claro que se uma pessoa tem falta das boas qualidades cristãs, como domínio próprio, santidade, fraternidade, não é porque tem falta de disciplina, mas porque esqueceu a principal cláusula da nova aliança. Essa pessoa esqueceu que o sangue de Jesus comprou o seu perdão de todos os pecados. Meu amado, se você lembrar a si mesmo diariamente que foi limpo de todos os seus pecados, exibirá mais e mais dessas qualidades cristãs. O seu coração transbordará domínio próprio, santidade, perseverança, fraternidade e amor. Ore assim todos os dias e desfrute o perdão que você recebeu. Querido Pai, agradeço-te pela cruz de Jesus, agradeço-te por ela hoje, porque pelo sangue de Jesus fui perdoado de todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Hoje tu és misericordioso para com minha injustiça, e de todos os meus pecados e obras de iniquidade tu não te lembras mais. Tu me vês como alguém completamente justificado, não por causa daquilo que eu faço, mas por causa de Jesus. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente apaixonado por ti. Amém. O segredo por detrás de cada homem e mulher santo é sua crença na verdade das quais foram perdoados, de que foram perdoados. Meu amigo, o segredo por detrás de cada homem e mulher santo é sua crença na verdade de que foram perdoados. A santidade deles está fundamentada na revelação de seu perdão. Eles são crentes que creem e honram a palavra de Deus quando Deus diz que ele é misericordioso e que esqueceu todos os seus pecados. Eles se apegam à sua palavra. Ao longo de todo o dia, eles estão conscientes de seu perdão, mesmo quando falam algo errado, fazem algo errado ou têm um pensamento errado. Continuam a ser conscientes de seu perdão. Eles visualizam o sangue de Jesus continuamente lavando-os e veem a Deus em sua misericórdia e graça. Por causa de sua consciência do perdão, eles experimentam a vitória sobre o pecado. Como você é perdoado dos seus pecados? Pastor Prince, você está dizendo que não precisamos confessar os nossos pecados?
Observe cuidadosamente. Não temos de confessar nossos pecados a fim de sermos perdoados. Confessamos nossos pecados porque já fomos perdoados. Quando digo confessar nossos pecados, me refiro a se abrir com Deus. Eu não vou à sua presença implorando por perdão. Na verdade, eu falo com Ele porque sei que já fui perdoado. Sei que posso ir até a presença de Deus livremente. Ele é o meu Deus, o meu Papai Celestial. O perdão não depende daquilo que eu faço, mas daquilo que Jesus fez. Então, a confissão na nova aliança é apenas ser sincero acerca das próprias falhas e humanidade. É o resultado de ser perdoado e não algo que você faz a fim de ser perdoado. Deixe-me fazer uma ilustração que irá ajudá-la a compreender esse princípio. Quando minha pequena filha Jéssica comete um erro, eu a perdoo apenas quando ela vem até mim e diz: Desculpe, papai. Não, é claro que não. Como um pai amoroso, eu já a perdoei. Mas quando ela diz: Desculpe, papai, posso dizer a ela que a amo e que já a perdoei. Do mesmo modo, nosso Pai Celestial não nos perdoa somente após confessarmos os nossos pecados. A comunhão com Ele não é quebrada porque o nosso perdão não está associado àquilo que fazemos, mas ele está ligado à obra consumada de Jesus. Não confessamos os nossos pecados para sermos perdoados. Nós os confessamos ou falamos abertamente ao nosso gracioso Pai, porque já fomos perdoados. Meu amigo, entenda que essa diferença determina se você experimenta o céu na terra ou um inferno na terra. Permita-me explicar o que eu quero dizer. Quando eu era um jovem crente em processo de amadurecimento, fui ensinado que, a menos que confessasse todos os meus pecados, eu não seria perdoado. Também me ensinaram que, se alguém morresse sem ter confessado todos os pecados, terminaria no inferno. Tais ensinamentos tornaram o perdão de pecados uma responsabilidade do homem, em lugar de algo que depende daquilo que o sangue de Jesus já conquistou. Meu amigo, esses ensinamentos estão fundamentados nas tradições humanas e não nas Escrituras. Esses ensinamentos me colocaram em um terrível cativeiro quando eu era adolescente. Novamente, eu não entendia porque isso parecia não incomodar os outros cristãos, mas eu realmente me incomodava. Eu era realmente sincero e queria fazer sempre a coisa certa para Deus e não carregar nenhum pecado não perdoado. Não queria que a minha comunhão com Deus fosse quebrada. Então, aonde quer que eu fosse, eu confessava os meus pecados. E eu quero dizer, aonde quer que eu fosse mesmo. Eu poderia estar jogando futebol com os meus amigos, como goleiro, e gritar para a defesa: Ei, vocês o que estão fazendo? Prestem atenção no ataque, vamos lá. E algumas vezes no meio do jogo eu ficava zangado e me via dando bronca em um dos jogadores. Então me pegava pensando: eu sou um crente, como posso ter tais pensamentos? Então, bem ali, eu fechava os meus olhos e começava a confessar meus pecados, sussurrando baixinho a minha confissão. A próxima coisa de que me lembro é que a bola passava voando por mim e ia direto para a rede. E eu ficava pensando: Deus, o que aconteceu? Eu aqui me acertando contigo e tu permites que o time adversário faça um gol? Esses pequenos acertos de contas com Deus continuaram mesmo quando eu fui convocado para o serviço militar, que também é obrigatório para todos os cidadãos do sexo masculino em Singapura. Certo dia, ouvi casualmente meus companheiros de beliche fazendo comentários entre si. Ele é realmente estranho, disse um deles. Outro acrescentou: É, porque ele faz essas coisas, hein? Vocês já ouviram sussurrando baixinho como se estivesse correndo ou fazendo algo? Naquele ponto percebi que eu não estava dando bom testemunho de Jesus. Todos os meus amigos militares devem ter pensado que os cristãos eram, para dizer isso de um modo mais suave possível, um povo estranho. Mas eu estava comprometido seriamente. Realmente acreditava que tinha de confessar cada coisa ruim que pensava ter feito, o tempo todo.
Como todas essas coisas aconteceram durante o período em que eu acreditava que era possível para os cristãos cometerem o pecado imperdoável, eu me confessava tanto quanto possível, só para estar, abre aspas, salvo, fecha aspas. Segui ao pé da letra o texto de 1 João 1:9, e isso foi o que me deixou quase louco. Mas o que 1 João 1:9 realmente diz? E para quem ele realmente foi escrito? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. As pessoas têm tomado esse versículo e construído toda uma doutrina ao redor dele, quando, na verdade, o capítulo 1 de 1 João foi escrito para os gnósticos, que eram incrédulos. João estava dizendo para esses incrédulos que se eles confessassem seus pecados, Deus era fiel e justo para purificá-los de toda injustiça. Não vivemos de confissão em confissão, mas de fé em fé em Jesus Cristo e na sua obra consumada. Para nós, crentes, no momento em que recebemos a Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Não vivemos de confissão em confissão, mas de fé em fé em Jesus Cristo e na sua obra consumada. Note que não há duas maneiras de fazer isso. Se você crê, se você crê que precisa confessar os seus pecados para ser perdoado, então se assegure de que você confessa tudo. Esteja certo que você não confessou apenas os grandes pecados, grandes de acordo com a sua perspectiva. Certifique-se também de confessar seus pecados cada vez que estiver preocupado, amedrontado ou quando estiver em dúvida. A Bíblia diz que tudo que não é da fé é pecado. Então, não confesse apenas o que é conveniente para você. Certifique-se de confessar tudo. Se você realmente acredita que precisa confessar todos os pecados para ser perdoado, sabe o que deveria estar fazendo? Você deveria ficar confessando seus pecados o tempo todo. Como então poderia desfrutar da liberdade como filho de Deus? Eu tentei isso e é impossível. Não podemos construir uma doutrina sobre um versículo isolado. Se a confissão de pecados é vital para o seu perdão, então o apóstolo Paulo, que escreveu 2 textos do Novo Testamento, fez uma grande injustiça conosco, porque ele não mencionou isso nem sequer uma vez em qualquer de suas cartas à igreja. Se havia pessoas na igreja de Corinto vivendo em pecado, ele não disse: "Vão e confessem seus pecados". Em lugar disso, ele os exortou acerca de sua justiça, dizendo: "Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Repare que, a despeito dos pecados deles, Paulo ainda os considera templos do Espírito Santo e os exorta sobre essa verdade. Dentro do livro há uma explicação sobre o que eram os gnósticos. Os gnósticos eram adeptos do gnosticismo, que é um sistema religioso cujo início deu-se antes da era cristã. Tem suas raízes na ciência sagrada do Egito e na filosofia grega, e designava o conhecimento dos mistérios divinos revelados a poucos escolhidos. Incluía nesses ensinamentos matemática, filosofia, teosofia e astrologia. O gnosticismo enfrentou-se na igreja, gerando uma terrível heresia que foi severamente combatida pelos apóstolos. A cachoeira de perdão. Meu amigo, esta é a certeza que você pode ter hoje. No dia em que recebeu a Cristo, você confessou todos os seus pecados de uma vez por todas. Você reconheceu que era um pecador necessitado de um Salvador, e ele é fiel e justo para purificá-lo de toda injustiça. Toda a injustiça de sua vida inteira foi purificada naquele momento.
Doutrinas inteiras têm sido edificadas ao redor de 1 João 1,9, mas o apóstolo João, na verdade, deixou claro no mesmo capítulo que se isso acontecer aos crentes, que é o povo que anda na luz, o sangue de Jesus os purifica de todos os pecados. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Observe que para nós crentes que andamos na luz, não são as nossas confissões que nos purificam de todos os pecados, mas o sangue de Jesus. Repare também que esse versículo diz andarmos na luz e não andarmos de acordo com a luz. Caminhar na luz significa caminhar nos limites da luz para a qual a morte de Cristo já nos transportou. Os cristãos frequentemente interpretam erroneamente essas passagens e entendem seu significado como andar de acordo com a luz, pensando que as trevas diminuirão e a luz aumentará se tentarem permanecer na luz. Mas não é a isso que o versículo está se referindo. Ele está falando sobre nós já termos sido transportados para fora dos limites das trevas, para os limites da luz. Uma pequena palavra faz toda a diferença. Quando compreendemos esse versículo, percebemos que mesmo quando pecamos, nós o fazemos nos limites da luz. Então, se pecamos na luz, somos purificados na luz. E se somos mantidos na luz, esta ideia de ir para as trevas quando pecamos não vem da Bíblia. A Bíblia é tão rica e cheia de tesouros. Você sabia que a palavra purifica em 1 João 1,7 é realmente linda? No grego, a palavra purifica está em tempo verbal, que denota uma ação ocorrida no presente, mas com duração contínua, o que significa que no momento em que você recebe a Cristo, o sangue de Jesus permanece limpando você. É como se você estivesse debaixo de uma cachoeira de perdão de Deus. Mesmo quando você falha, essa cachoeira nunca deixa de fluir. Ela permanece jorrando, limpando você de todos os seus pecados e suas injustiças. Saber que está perdoado de todos os seus pecados dá a você o poder de reinar sobre cada hábito destrutivo e viver uma vida de vitória. Amado, confessar seus pecados o tempo todo somente o tornará mais consciente do pecado. Mas saber que você está debaixo da cachoeira de perdão de Jesus o manterá consciente do perdão. E saber que você está perdoado de todos os seus pecados dará a você o poder de reinar sobre cada hábito destrutivo e viver uma vida de vitória. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, João se dirigiu aos crentes como filhinhos meus. Ele nunca se dirigiu aos incrédulos para os quais estava escrevendo no capítulo 1, como filhinhos meus, e prosseguiu dizendo: Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Repare que João não diz aos crentes: se alguém pecar, certifique-se de confessar seus pecados. Não, a solução de João para o crente que peca é apontar ele à obra consumada de Jesus Cristo. Cristo é o nosso advogado diante de Deus, e é por causa do seu sangue que fomos perdoados de todos os nossos pecados. É tempo de pararmos de ser roubados por causa dos ensinamentos tradicionais e começarmos a desfrutar da cachoeira de perdão de Deus, a qual incessantemente nos purifica. Ela nunca para, ela permanece nos limpando. Sabe esse pensamento negativo que você teve a meu respeito alguns minutos atrás? Bem, isso também já foi limpo. Deixe-me contar a você uma história sobre um meninozinho que costumava brincar nas florestas, a uma pequena distância do barraco arruinado que vivia. Seus pais eram muito pobres para comprar brinquedos, então ele tinha de inventá-los com qualquer coisa que encontrasse.
Um dia ele encontrou por casualidade uma pedra diferente de qualquer outra pedra que ele já tinha visto. A superfície polida da pedra cintilava em suas mãos e ofuscava seus olhos cada vez que ele girava à luz do sol. Era o seu verdadeiro tesouro pessoal e ele a amava. O menino não ousou trazê-la para sua casa quando voltou, pois não havia lugar algum no barraco em que ele pudesse escondê-la. Ele decidiu cavar um buraco profundo debaixo de alguns arbustos e escondeu ali aquele seu bem precioso. No dia seguinte, o menino mal pôde esperar para resgatar sua pedra e correu para o esconderijo assim que o sol nasceu. Mas quando seus dedos finalmente a encontraram em seu esconderijo lamacento, ela estava toda encardida e manchada, sem nada do resplendor que ele tanto amara. O menino levou a pedra até um riacho e cuidadosamente a imergiu nele, deixando a sujeira ser removida. Finalmente ela ficou limpa de novo, e o coração do menino se encheu de orgulho pelo encontro tão desejado. Logo chegou a hora de o menino retornar para casa e ele tinha de devolver a pedra ao seu esconderijo. Todo dia aquele menino corria para o lugar no qual havia escondido a pedra, e todo dia ele encontrava sua superfície manchada com lama e fazia uma longa caminhada até o riacho que ficava um pouco distante para lavá-la. Isso aconteceu por algum período antes que ele decidisse resolver o problema. Um dia, quando já estava quase na hora de retornar para casa, o menininho levou a sua pedra até uma pequena cachoeira e ali a encaixou cuidadosamente entre duas pedras, bem no meio do fluxo constante de água. Naquela noite, a pedra experimentou uma lavagem ininterrupta e aquele menininho nunca mais precisou lavar a pedra novamente. Toda vez que ele a retirava dali, ela reluzia em suas mãos, completamente limpa. O que o menininho fez com essa pedra, inicialmente pode ser comparado com o que acontece sob a antiga aliança. Toda vez que você pecava, tinha de ser limpo de novo, mas antes de perceber, você pecaria de novo e teria de trazer sua oferta pelo pecado, um novilho ou cordeiro, aos sacerdotes, para ser limpo novamente. Alguns crentes ainda pensam que essa é sua aliança hoje, mas deixe-me declarar a você que o sangue de Jesus é bem maior que o sangue de touros e bodes. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, comprou para nós o perdão eterno. O sangue de touros e bodes na antiga aliança só podia oferecer perdão temporário, e é por isso que os filhos de Israel tinham de ficar trazendo para os sacerdotes animais para sacrifício repetidas vezes, cada vez que falhavam. Jesus, no entanto, morreu na cruz de uma vez por todas. Quando nasceu de novo, você se tornou uma pedra viva, e Deus o colocou bem debaixo da cachoeira do sangue do seu filho. Desse dia em diante, todo o pensamento indevido de que você tem, todo sentimento que não é certo, toda ação que não é correta, já está lavada. Você está sempre limpo e perdoado por causa da limpeza contínua do sangue de Jesus. Entendendo a Santa Ceia. Pastor Prince, e quanto àquelas vezes que tomamos parte da Santa Ceia, não é esperado de nós que confessemos todos os nossos pecados para não participarmos dela indignamente? Vamos ler o que Paulo realmente disse sobre participar da Santa Ceia. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. 1 Coríntios capítulo 11, do 27 ao 30. Ao longo dos anos, o corpo de Cristo tem erradamente acreditado que tomar parte da Santa Ceia indignamente é participar dela, tendo pecado em sua vida. Então é dito a nós para não participarmos da ceia do Senhor quando julgarmos a nós mesmos, não corretos para com Deus. E obedecemos
temendo nos tornar fracos, adoecidos e até morrer antes do tempo. Quando eu recebi esse ensinamento errôneo quando eu era adolescente, sempre deixei passar os elementos que eram servidos na ceia, pensando: não sou bobo. Eu sempre estava preocupado de que não estivesse participando indignamente. Mas veja, ao fazer isso e ficar, abre aspas, a salvo, fecha aspas, eu não percebia que estava roubando a mim mesmo das bênçãos e dos benefícios do corpo partido de Jesus e do seu sangue derramado. Eu agora sei que não é isso que a Bíblia ensina. Participar indignamente não se refere a você participando como uma pessoa indigna por causa dos seus pecados. Ora, vamos, Jesus morreu por pessoas indignas. A que versículo realmente se refere é ao modo pela qual você participa. Participar indignamente é falhar em discernir que o pão que você segura em suas mãos representa o corpo de Jesus, Cristo, que foi partido por você e, portanto, seu corpo pode ser curado e pleno. Isso era o que estava acontecendo na igreja primitiva. Havia crentes que estavam comendo pão só porque estavam com fome, ou serviam do pão como um ritual, sem discernir o corpo do Senhor, e assim não liberando fé. Portanto, participar de modo indigno não tem a ver com você falhar em examinar-se a si mesmo e confessar todos os seus pecados, para estar certo de que você é digno de participar. Não tem a ver com a participação de alguém, tem a ver com o ato ou o modo pelo qual esta pessoa participa. Tem a ver com discernir o corpo do Senhor e liberar a fé para perceber que o pão representa o seu corpo, marcado por açoites para sua cura. Tem a ver com perceber que o vinho representa o sangue que foi derramado pelo perdão de todos os seus pecados. Aqui está o segredo para a saúde divina e a plenitude em Deus. Muitos falham em discernir o corpo de Jesus e perceber por eles mesmos como ele sofreu em seu corpo no lugar deles. Essa é a razão pela qual muitos estão fracos e doentes. Portanto, não tem a ver com olhar para você mesmo e confessar os seus pecados. Tem a ver com olhar para Jesus e perceber o que ele conquistou na cruz por você. Em nossa igreja, nós participamos da Santa Ceia todas as semanas. E ao ensinar as pessoas a discernirem o corpo do Senhor, temos experimentado maravilhosos milagres de cura, um após o outro. Havia uma senhora em nossa igreja que sofreu uma profunda trombose venal enquanto estava a caminho de Israel com um dos grupos de nossa igreja. Organizamos caravanas regulares para Israel para os membros da nossa igreja. Ela dormiu no voo após tomar alguns medicamentos e não se movimentou o suficiente para permitir que seu sangue circulasse livre e adequadamente durante o longo trajeto. Como resultado, ela entrou em coma assim que chegou a Israel e teve de ser imediatamente hospitalizada. Coincidentemente, eu estava em Israel naquela ocasião com minha equipe pastoral. Nós a visitamos no hospital e ministramos a Santa Ceia para ela na cama, proclamando a obra consumada de Jesus sobre ela. Miraculosamente, após alguns poucos dias, ela acordou do coma e do que os médicos consideravam uma condição potencialmente fatal. Louvado seja Deus, ela foi completamente curada. Ela ficou tão cheia da vida ressurreta de Jesus que se uniu ao grupo seguinte que já tinha chegado a Israel. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Se você estiver interessado em aprender mais sobre a Santa Ceia, adquira meu livro Saúde e Plenitude através da Santa Comunhão. Há mais testemunhos neste livro e ele vai liberar você para participar da Santa Ceia do Senhor. Lembre-se, isso não tem a ver com examinar-se a si mesmo, procurando por pecados e tornando a si mesmo digno de participar. Tem tudo a ver com discernir o corpo do Senhor, tudo a ver com Jesus e nada a ver com os esforços próprios dos homens. A consciência do sangue de Jesus traz vitória. Talvez você esteja atravessando alguns desafios exatamente agora e esteja pensando: como pode o sangue de Jesus me trazer cura, prosperidade e vitória em meu casamento? Meu amigo, tudo que você precisa saber é que está sendo constantemente limpo de todos os seus pecados.
Quando você acreditar que todos os seus pecados são de fato perdoados e que Deus não guarda nada contra você, a fé vai entrar em ação. A fé para a cura existirá. A fé para a prosperidade existirá. A fé para a restauração do seu casamento e família existirá. O lavar contínuo do sangue de Jesus qualifica você para qualquer milagre que você precisa em sua vida. Agora mesmo. Jesus disse ao homem paralítico: Filho, teus pecados são perdoados. Antes de dizer: Levanta, toma tua cama e vai para casa. Por quê? Porque Jesus sabia que, a menos que aquele homem tivesse a certeza de que todos os seus pecados tinham sido perdoados, ele não teria fé para ser curado. Isso é o que as pessoas precisam ouvir. Isso é o que nós precisamos ensinar na igreja. A estratégia do diabo é fazer você se sentir como se não fosse qualificado para entrar na presença de Deus. Ele irá bombardeá-lo com pensamentos de condenação, acusando você de ser indigno por ter pensamentos errados ou dizer palavras impróprias contra alguém. Ele dará a você 1001 razões pelas quais você não se qualifica para as bênçãos de Deus. Mas a verdade é que, sejam quais forem os sentimentos errados que você teve ou os maus hábitos aos quais sucumbiu, o sangue de Jesus o mantém limpo. O sangue de Jesus qualifica você a ter constante acesso ao Deus Altíssimo, por estar sob esta cachoeira de perdão. Toda a oração que você faz é de muito proveito. O sangue de Jesus qualifica você a ter constante acesso ao Deus Altíssimo. Nós sujeitamos o diabo pelo sangue do Cordeiro. Quando a segunda-feira chega e a terça-feira passa, o seu pastor não está mais ali para pregar para você. Sabe o que é preciso lembrar a si mesmo? 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Seu sangue continua a manter você limpo de cada pecado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seu sangue está limpando você. E seja no momento que for, toda vez que você ora, sua oração atinge o alvo. Meu amigo, pare de depender de seus esforços próprios para manter o seu perdão e comece a desfrutar a extravagante cachoeira de perdão de Deus a cada momento do dia. Você encontrará a paz para sua alma e a fé para reinar em vida jorrará dentro de você. Você verá milagres começarem a acontecer em sua vida. Fim do capítulo 9.